Salmo 121, versículo 5 diz assim: O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. Já era noite quando a chuva havia começado. Todas as janelas, todas as portas da casa estavam fechadas. Mesmo assim, era possível ouvir o barulho forte do vento que balançava as árvores de um lado para o outro. De repente, pingos de chuva começaram a cair e ficaram mais fortes, cada vez mais fortes, mais e mais. Algo bateu na porta de vidro da sala, fazendo um grande barulho. E aí a avó Diane afirmou: são pedras de gelo. Enquanto isso, abriu uma frestinha na janela para conferir o que estava acontecendo do lado de fora. Venha ver, Anne, chamou a avó. No auge da sua curiosidade infantil, correu então para ver também. Nunca havia visto, durante todos os seus 6 anos de vida, pedras de gelo caindo do céu. Estava muito admirada. Não demorou, porém, e a empolgação pela novidade se transformou em medo. A chuva de granizo estava cada vez mais forte. As pedras de gelo pareciam agora enormes, e realmente eram. Ela teve a certeza quando uma dessas pedras acabou quebrando uma telha e caiu bem no chão da sala, em sua frente. Bateu o pavor. A casa era coberta apenas por grandes telhas de barro, e quando uma telha quebrava, não tinha forro para proteger a parte interna da casa. Mais uma pedra ali, vó, falou apontando para o chão. Ela não se lembra quanto tempo demorou e quantas pedras de gelo caíram dentro de casa até que a sua avó então tivesse uma ideia brilhante. Ela conta que a sua avó foi buscar alguns cobertores no quarto e forrou então a parte de baixo da mesa da sala. Por cima da mesa jogou uma coberta bem grande que quase alcançava o chão e disse o seguinte: pronto, agora você tem uma barraquinha longe das pedras de gelo. E nisso abriu um espaço entre as cobertas para que a sua neta pudesse entrar. A chuva continuava forte, continuava lá fora, mas agora ela não tinha mais medo. Debaixo daquela mesa se sentia protegida, enquanto seus avós colocavam baldes pela casa, tentando amenizar os estragos provocados pela chuva. Ela então se ajeitou por entre as cobertas e até dormiu, tranquila. Estava em paz. Sabia que aquele era um lugar seguro em meio ao temporal. Instantes mais tarde, a paisagem estava branca, as pedras de gelo arrancaram as folhas de diversas árvores, cobriram aquela grama ali do quintal e parecia um campo enorme coberto de neve. Seu avô guardou até no congelador uma das pedras enormes que haviam caído dentro de casa. Ao contar agora aquela história para os parentes, ele mostrava a pedra para confirmar o que estava falando. Muitos anos se passaram desde que essa história aconteceu com Anne e a sua família, e ainda hoje, sempre que ela vê uma chuva de granizo, se lembra daquela barraquinha segura que a sua avó havia feito com tanto carinho para ela. Hoje, é bem verdade, ela não tem mais medo de chuva forte, não se assusta com o barulho das pedras de gelo batendo nas janelas, mas há muita coisa no mundo que a assusta. Tragédias, violência que parece não ter limites, né? Cada vez o ser humano vai se puxando, se passando um pouco mais ali dos limites do bom senso, da bondade, e acaba então adentrando esse campo pedregoso, perigoso, cada vez mais da maldade. A maldade, ela vai se espalhando por todos os lugares, a falta de amor entre as pessoas, e por isso ela sempre faz uma corrida para debaixo de uma mesa coberta por cobertores, tal como a sua avó fez. Mas esta não é uma mesa física mais, é um abrigo seguro feito pelo próprio Deus. Salmo 121, versículo 5, a gente leu: o Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra o abriga. Como é bom quando a gente tem a certeza de que Deus nos protege, nos conforta, nos consola em meio aos temporais da vida, em meio às chuvas de granizo, em meio à violência, em meio ao desemprego, em meio a tantos perigos deste mundo mau. Quando estamos em aflição, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Nos momentos de tribulação,
É Ele quem pode nos dar a vitória. Quando a gente se sente fraco, quando a gente se sente só, Ele é a nossa força e a nossa companhia. Ele é a nossa mão que nos sustenta. Quando tempestades vierem também para você, lhe causando medo, lembre-se que há um abrigo seguro nos braços do Pai. E lá a gente pode descansar tranquilamente, na certeza de que Ele está cuidando de tudo, com muito carinho para todos nós. Amém. Que assim seja. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, uma alegria, um privilégio ter compartilhado mais esta manhã com você. A gente se reencontra, se Deus assim permitir, amanhã, quinta-feira, aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Eu aproveito aqui ainda esses minutos finais para dizer o seguinte para você. Tem Vida e Saúde chegando em seguidinha, hoje falando sobre o trauma da falta de confiança. E meio-dia tem Clube da Música com Ágata Machado. Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.